Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nesta nova semana, neste domingo, não é? Que o Senhor nos abençoe, nos livre, nos proteja de todo mal, né? Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais este dia, esse começo de semana, este domingo, e que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso dia, que possamos terminar este dia te servindo, te adorando, debaixo da Tua proteção. Que o Senhor abra o entendimento dos Teus filhos e filhas, para que possam aprender, entender tudo aquilo que o Senhor colocou na minha boca para falar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, título do nosso estudo de hoje é: A quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. A cada um de nós, como filho de Deus, nos foi confiado uma responsabilidade a realizar nesta terra para a honra e a glória de Deus. Então Deus, ele nos deu a cada filho, a cada servo, a cada pessoa que pertence a ele. Deus colocou nas mãos dessas pessoas uma responsabilidade, e um dia ele vai cobrar. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Para Adão, Deus confiou a ele o governo de toda a terra que ele havia criado, o domínio de todos os seres existentes nesta terra e também a responsabilidade dele, junto com a sua esposa Eva, de serem fecundos, de multiplicarem e encherem a terra destes seres que eram espiritualmente e fisicamente como Adão e Eva, e também seriam a imagem e semelhança de Deus. Então Deus, em Gênesis 1, do 27 ao 28, Deus deu uma grande responsabilidade nas mãos de Adão, por ele ser o primeiro homem e Eva a primeira mulher. Então Deus deu uma grande responsabilidade nas mãos deles. E por isso a cobrança também foi grande, né? Mas Adão falhou na sua missão e trouxe maldição para a terra e os seus habitantes. Deus deu para Eva a missão de estar junto do seu marido como auxiliadora, como uma esposa idônea, como uma pessoa que estava para ajudar o seu esposo no cultivo, no jardim e na vigilância também contra os inimigos, né? Eles tinham que estar cuidando do jardim, cultivando o jardim e vigiando o jardim, né? E guardando o jardim para não entrar os inimigos. Então Eva estava junto, ela era a auxiliar, aquela que estava ao lado, ajudando o marido a não deixar nada de ruim entrar. Eva também seria aquela que seria fecundada pelo seu marido, pois ela representava a terra, fecundando e fazendo nascer novos seres humanos. Então Eva, representando a terra, iria dar esses novos seres para Deus. Eva também falhou em sua missão de ajudar o seu marido a ajudar, cultivar o jardim, vigiar o jardim, dominar os outros seres criados por Deus e também encher a terra de seres
que fossem a imagem e semelhança de Deus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, em Gênesis 1, 28, Deus mandou Adão e Eva encherem a terra de seres como eles. Como eles quem? Adão e Eva, que não tinham pecado, que eram perfeitos. Mas eles não fizeram isto. Desde Adão até os nossos dias, Deus está em busca de pessoas que lhe amem de verdade, que lhe ame de verdade, e por amor, e por amar-lhe, sirva de todo o coração, alma e corpo. Então Deus, ele quer pessoas que amem a ele de verdade e por amor ele sirva a ele. Aí você pode ler isso em João 14, 21, versículo 21, 23 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Em João 4, do 23 ao 24, Cristo disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que adoram Ele, Cristo, Ele, Deus, Ele, Espírito Santo, em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores de Deus adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, são estes, são aqueles que têm o seu espírito ligado com o espírito do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E por ele é guiado, pois Deus é espírito. Deus não é carne, ele é espírito. A única parte dele, de Deus, que se encarnou foi a palavra, a sua palavra. Mas Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador que Deus anda à procura. Os que o adoram em espírito e em verdade são os verdadeiros adoradores de Deus. A verdadeira adoração que uma pessoa dá a Deus é aquela que é dada no seu espírito. No seu espírito. E vem para a sua alma e corpo. Você pode ler isso em Mateus 12, 34. Ninguém pode dar uma verdadeira adoração a Deus se não vier do seu coração, o Espírito, pois é o nosso Espírito que se comunica com o Espírito de Deus e traz o que tem lá no mais profundo do seu ser, do seu espírito, para a sua alma ou mente e da alma para o corpo. Então, todo o seu ser dá um verdadeiro louvor a Deus. Então, Deus, ele anda em busca de um verdadeiro adorador. E os verdadeiros adoradores de Deus são os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, esse tipo de adorador são os verdadeiros adoradores que Deus quer. Não é da boca, ou melhor, não é do seu corpo, do seu exterior para o seu interior que você adora a Deus. Um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, um verdadeiro adorador, louvor, vem do seu espírito, pois o nosso exterior se relaciona com este mundo,
mas o nosso espírito se relaciona com o mundo espiritual. Por isso, o verdadeiro adorador de Deus adora Ele, Deus, em seu espírito, porque é no espírito que nos comunicamos com o Espírito de Deus. Com o nosso corpo, nós nos comunicamos com este mundo exterior. Então, o mundo espiritual, com o Pai eterno e o seu reino. E são estes que Deus procura para serem os seus verdadeiros adoradores. Então, Deus não anda à procura de pessoas que adoram a Ele de fora para dentro, mas pessoas que adoram Ele de dentro para fora. Então, o verdadeiro adorador de Deus começa a adorar Ele no seu espírito, no seu interior. E também são estas pessoas que foram por amor a Deus, a Cristo, E também são estas pessoas que fazem por amor a Deus e Cristo a sua obra neste mundo caído. Você pode ler isso em João 4, do 28 ao 30. Então, eu vou ler bem aqui para explicar melhor. Então, João 4, do 28, do 28 ao 30. Então, aqui é a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Então, 28 nos diz assim, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, aquela mulher samaritana, depois de ter tido aquela conversa com Cristo, ela descobriu que Cristo era o Messias e ela creu que Cristo era o Messias. E por amor ao Messias, pela fé que ela passou a ter nele, por amor a ele, ela foi espontaneamente, sem Cristo mandar, sem Cristo dizer nada. Ela foi até a cidade e falou com os homens daquela cidade, com os seus conhecidos. Ela foi anunciar que o Cristo estava no meio deles. E aqui os versos do 39 ao 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, aquela mulher foi o primeiro instrumento usado por Deus para propagar a palavra de Cristo naquela cidade samaritana. Mas ela creu e por amor a Cristo, por crer nele, ela foi até a cidade anunciar o Salvador. E é esse tipo de adorador que Deus quer. Um adorador que adore a Deus, que sirva a Deus, que obedeça a Deus, de dentro para fora. Porque a mudança é feita de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus trabalha do espírito para o corpo, não do corpo para o espírito.
Quem trabalha do corpo para o espírito é Satanás, que ele trabalha na carne do ser humano. Mas Cristo trabalha no espírito. Cristo não entregou para Pedro a missão de pastorear, de liderar a sua igreja, antes dele não se converter de todo o coração. Então, enquanto Pedro não se converteu de todo o coração a Cristo, enquanto Pedro não creu verdadeiramente que Cristo era o Messias, que Cristo era Deus, que Cristo era o Todo-Poderoso, Cristo não entregou nas mãos de Pedro a responsabilidade de liderar a sua igreja. Depois que Pedro negou Cristo 3 vezes e chorou amargamente, ali representou o arrependimento que ele teve de verdade. Ali representa a conversão verdadeira a Cristo. Foi que Cristo entregou nas mãos de Pedro a liderança da igreja. Pedro só se converteu verdadeiramente a Cristo depois de lhe negar 3 vezes. Pedro negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 vezes que ele negou a Cristo, ele estava negando não só a Cristo, porque em Cristo tinha o Pai, o Espírito de Cristo era o Pai, o Espírito Santo, a alma de Cristo, e a palavra que é Cristo, é a palavra de Deus. Então ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso Pedro precisava confessar 3 vezes que amava a Cristo. Ele tinha que confessar, assim como ele negou 3 vezes, ele tinha que confessar que amava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele precisava fazer isso. Só então ele recebeu de Cristo a missão de liderar os outros discípulos e a igreja, enquanto ele estivesse na terra. Enquanto Pedro estivesse na terra, ele tinha a missão de liderar aquele grupo. Deus anda em busca de verdadeiros adoradores para lhe adorarem em espírito e em verdade. Só então estas pessoas estarão prontas para servirem a Ele de todo o coração, sem reservas, sem terem outras coisas como prioridades em suas vidas. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é no mundo espiritual, é no nosso espírito que nós damos a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor e servimos de verdade a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, pois Ele é Espírito. Em João 4:21, Cristo disse para a mulher: não é o lugar nesta terra que é importante para o verdadeiro adorador adorar a Deus. Deixa eu ler lá, fica melhorzinho. Versículo 21 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Jesus está dizendo para aquela mulher, nem nesse monte, nem no templo de Jerusalém, vai chegar a hora e já chegou, que nem nesse monte, nem no templo de Jerusalém adorarão o Pai. Por quê? Porque não importa o lugar, o Cristo já estava ali para cumprir toda a lei, para quebrar com aqueles rituais, com aqueles sacrifícios, com aquelas obras da lei. Por isso ele disse para a mulher, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, não é necessário. A hora vem. E a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quer dizer, vai ser tirado isso. Esta ordenância que foi dada lá no Velho Testamento de adorar no templo vai ser desfeita. Por quê? Porque isso é até a minha vinda e eu já estou aqui. Eu vou desfazer esta lei, eu vou cumprir esta lei. Agora vai ser uma nova lei. E esta nova lei vocês podem adorar onde vocês estiverem. Por quê? Porque o próprio Cristo em espírito, o próprio Pai em espírito, porque o Espírito do Pai e o Espírito do Filho é o mesmo Espírito e é o Espírito Santo estará dentro do salvo. Então, onde estiver o salvo é o templo. E o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai está dentro dele. Então, ele pode adorar o Pai onde ele estiver. Não precisa ir para um monte, não precisa ir para o templo de Jerusalém adorar o Pai. Você é o templo e o Pai está dentro de você. O Pai e o Filho está dentro de você na pessoa do Espírito Santo. É isso que Cristo estava dizendo aqui para a mulher. Disse-lhe Jesus, mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Cristo disse para a mulher, não é o lugar nesta terra que é importante para o verdadeiro adorador adorar a Deus, pois não é no mundo terreno, e sim no mundo espiritual, onde o verdadeiro adorador adora a Deus de verdade. É no nosso espírito, e do espírito vem para a alma, e da alma vem para a boca, para todo o corpo. Não é necessário você ir ao templo para adorar a Deus, ou ir ao monte para Deus morar, para Deus ir ao templo, pois Deus mora dentro do espírito do salvo. Então não precisa você ir para o templo ou para o monte para adorar a Deus, pois Deus mora dentro de você que é salvo. E é lá, no seu espírito, que você deve adorar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Eu não estou dizendo que você não deve ir para o templo. Eu não estou dizendo que você não deve ir para a congregação. O que eu estou dizendo é o que Jesus está dizendo, que onde você estiver, você que é o templo, o verdadeiro templo de Deus, você pode adorar Ele. É claro que nós precisamos ir à congregação, junto com os nossos irmãos, prestar um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Em Mateus 25, do 14 ao 30, Jesus nos conta uma parábola. Então, nós vamos ver Mateus 25. Mateus 25,
do 14 ao 30, Jesus compara esta parábola com a sua vinda para a sua igreja. Então, nesta parábola, nós vamos ver que Jesus, no caso, é o homem da parábola, o Senhor da parábola, que é Cristo. Ele deu os seus bens, ele dividiu os seus bens entre 3 servos. E estes servos, eles representam a igreja trabalhando na obra dele. Preste atenção, meu Deus, agora que o Senhor está me falando isto. Isto representa 3 tempos da igreja. Meu Senhor, que maravilha. Então, preste atenção à parábola. Mateus 25, do 13 ao 14. Mateus 25, do 13 ao 14. Jesus, ele termina de contar a parábola das 10 virgens e ele entra nesta parábola, a parábola dos talentos. Então, esta parábola dos talentos é a continuação da parábola das 10 virgens. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, Jesus acabou de falar da parábola das 10 virgens e ele já entra nessa parábola aqui. Versículo 14. Por isso é também como um homem. Oh, meu Deus. Porque isto é também como um homem. Isto que? A volta do Senhor, que ele falou lá na parábola das 10 virgens. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Meu Deus, meu Senhor, que maravilha. Então, aqui no versículo 13 e 14, Jesus diz que a sua vinda será como um homem que partindo para fora da terra, preste atenção que aqui não diz que tipo de terra, logo é o planeta Terra, e ele está falando dele mesmo. Então ele está comparando a volta dele para a terra, assim como ele foi para o céu. Então ele foi para o céu e vai voltar. Então ele está dizendo, porque isto também é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então Jesus, quando foi para o céu, ele chamou, os seus servos e entregou nas mãos deles os seus bens. E quais os bens de Cristo nessa terra? As almas, a sua palavra, a sua igreja. Então, versículo 15. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então, ele, antes de ir para o céu, foi que Jesus fez. Em Atos 1:8, Cristo, ele reuniu seus discípulos e mandou que eles fossem pregando o evangelho, primeiro em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, em Mateus 28:10, vamos ler lá, Mateus 28, versículo 10, nos diz o seguinte, Mateus 28:10, nos diz assim: Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. Então Jesus aqui mandou chamar
os servos dele, os apóstolos. E aqui na parábola diz que o dono, o senhor daqueles homens, reuniu eles porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, em Mateus 28:10, Deus manda as mulheres chamar os discípulos e se encontrar com eles lá no monte. Então, Cristo mandou chamar. Aqui em Mateus 25:14, o homem, antes de sair da terra, entrega os seus bens para os seus servos administrarem. Atos 1:8, nós já vimos, né? Eu já citei. Cristo manda os seus discípulos pregarem a palavra. Isso é ganhar almas, multiplicar os bens dele. Os bens de Cristo nessa terra são as almas. Em Mateus 28, do 18 ao 20, Cristo reuniu seus discípulos e mandou eles irem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isto é multiplicar os seus bens. Os bens de Cristo são as almas nesta terra. Então, Cristo entrega a administração da sua palavra para os seus servos aumentarem os seus bens. Em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, né? Aliás, ele diz, manda pregar e diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ensinado, e eis que estou convosco todos os dias. Então, os bens que Cristo deixou para os seus servos, a palavra dele e as almas, para eles aumentarem nessa terra. Atos 2, do 36 ao 41, Pedro e os demais apóstolos estavam administrando os bens que Cristo deu em suas mãos para aumentarem os bens, seus bens. Então, quando Cristo subiu, logo eles fizeram o que Cristo mandou. E Pedro começou a pregar depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram, né, administrar os bens que Cristo mandou. Em Atos 2:41, quase 3.000 almas se renderam a Cristo, aumentando assim o número dos bens de Cristo neste mundo e na eternidade. Então, o começo da igreja. A igreja primitiva, ela foi aquela que recebeu 5 talentos. 5 talentos. E esses talentos, eles administraram bem e ganharam mais 5. Em Mateus 25:15, Cristo fala da distribuição das tarefas de cada servo de Deus neste mundo, para aumentar os bens do seu Senhor, que são as almas. O primeiro a receber, recebeu 5 talentos, o outro 2 talentos, e o terceiro recebeu 1 talento. Preste atenção como Jesus distribuiu esses talentos para os servos até a sua volta. Agora preste atenção o último que recebeu. Então, o Senhor me deu esta revelação agora. Eu preparei esse estudo, mas agora ele me fez entender bem direitinho essa distribuição desses talentos aqui, deste dinheiro, destes bens. Em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, Paulo fala dos dons
do Espírito Santo para o fortalecimento da igreja, mas também para ganhar outros para virem para o tesouro de Cristo. Então, os dons para a igreja, os talentos para o povo lá fora. Em Mateus 25:15, o Senhor daqueles servos entregou nas mãos dos seus servos aquilo que cada um tinha a capacidade para administrar e ganhar mais para o seu Senhor. Em 2 Coríntios 1, do 21 ao 22, nos diz que é o próprio Deus quem nos capacita para a sua obra. Em Mateus 25:16, nos diz o seguinte: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Meu Deus. Imediatamente eles foram agir. Então, Mateus 25:16, Cristo diz que logo, porque ele está contando a parábola, né? Ele diz que logo, aquele que ganhou 5 talentos, imediatamente foi negociar, foi ganhar outros. O primeiro e o segundo logo foram ganhar mais dinheiro. Eu botei junto aqui porque na hora que eu estava fazendo, eu tive a percepção que era junto, mas não é. Isso aqui, esses talentos aqui, esses servos aqui, representa a igreja nestes 2000 anos que Deus entregou para ela. Esses talentos. Ou nesses quase 2000 anos, né? O primeiro foi o começo. Foi a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja do começo. O segundo, que recebeu 2 talentos, é a igreja continuando, depois que passou a igreja primitiva. Depois de Roma, não é? Dizer que a igreja agora todos eram cristãos. Então, aqueles receberam 2 talentos, quer dizer, já foram diminuindo. Mas eles também negociaram os 2 talentos e drobaram estes talentos. Mas teve um que recebeu, o último recebeu 1 talento. E este último é os nossos dias, meu Deus, que enterrou os talentos. A igreja Laodiceia, ela enterrou o seu talento, meu Deus. O primeiro e o segundo logo foram ganhar mais dinheiros para o seu Senhor. Para o seu Senhor. Isso nós vimos em Atos 2:41, Pedro, como líder da igreja, ganhando quase 3.000 novos crentes para Cristo de uma vez só. Mas no verso 18, o que ganhou dinheiro, não fez a parte dele e enterrou o dinheiro do seu Senhor, dando prejuízo para o seu Senhor. É a igreja de hoje. As igrejas de hoje estão cheias de gentes, mas poucos salvos, poucas pessoas para o reino de Deus, poucos verdadeiros adoradores. Quantidade. Deus não gosta de quantidade. Deus gosta de qualidade. Quantidade não significa nada. O que significa é o que está no seu interior. A mudança ocorre de dentro para fora, não de fora para dentro. A igreja Laodiceia enterrou os seus talentos
E os talentos é a palavra de Deus sendo pregada verdadeiramente aos perdidos, trazendo eles para Cristo, e isto não aconteceu. Nos últimos dias existe mais mentira, mais engano, mais corrupção nessas igrejas do que salvos. As pessoas vão para a igreja interessado de receber casa, de receber carro, de receber uma vida sem problemas, e etc, e etc. E é isso que oferece a maioria dessas igrejas para essas pessoas. Tem muitas pessoas enterrando também os seus talentos os seus dons, né? E o Senhor está vindo, e quando ele vier, prestará contas a cada um de nós daquilo que ele entregou em nossas mãos para administrarmos. Mateus 25, 34. 25, 34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, estas pessoas que estão trabalhando na obra de Deus por amor, receberão de Cristo uma posição maior, uma posição de filhos, de servos fiéis, e estarão com Cristo no céu, né, no reino do Pai. E esse reino será no arrebatamento, meu Deus. Em Mateus 25, 19, Jesus, que é o Senhor, dá àqueles homens, depois de muito tempo, deixa eu ver aqui, Jesus, que é o Senhor daqueles homens, depois de muito tempo, veio prestar contas dos seus bens. E Jesus já está prestando conta dos bens. Na parábola do bom samaritano, se passaram 2000 anos para Cristo voltar. Então, se passarão 2000 anos para Cristo voltar, e como eu já expliquei, pode ser mais um pouquinho, para voltar a esta terra e prestar contas dos seus bens. Por que 2000 anos? Porque a Israel de Deus é Israel, é o remanescente desse Israel da casa de Judá, mas também da casa de Israel, que é a igreja. Nos versos 20 e 22, os 2 primeiros servos entregaram para o seu senhor o que eles haviam ganhado para o seu senhor. No verso 21 e 23, o Senhor dá àqueles servos elogios e os colocam sobre um cargo maior no seu reino. Por isso ele diz, o versículo 22, 20 e 22, Jesus diz assim: Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. Aí o 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Então, o que ganhou 5 e o que ganhou 2 deram para o seu senhor o dobro. E o seu senhor os elogiou.
E o que foi que ele disse? Versículo 21. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E o versículo 23, disse-lhe o seu senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor, entra na felicidade, entra na paz do teu Senhor. Deus vai fazer isso com quem é fiel, com quem está fazendo a obra dele de todo o coração. Então, que no Apocalipse, deixa eu ver bem aqui, o Senhor dá àqueles servos elogios e os colocam sobre um cargo maior no seu reino. Aqui você vai ver no Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, Cristo vai colocar os seus servos em posição maior. Ele diz assim, versículo 26, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Eu lhes darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiros, como também recebi de meu Pai. Então, aqueles que forem fiéis a Deus, a Cristo, até o fim, aqueles que estão firmes na obra de Deus, trabalhando sem parar, para ganhar almas, para fortalecer a fé dos irmãos, eles vão receber de Jesus, no seu reino, posição de destaque. Mas aquele infiel, aquele que enterrou seus talentos, eles vão ficar. Então, Mateus 25, do 33 ao 40, você vai ver isto, Jesus dizendo a mesma coisa. Porque Jesus aqui está também contando outra parábola, nesse texto aqui de Mateus 25, do 33 ao 40, também em referência à sua vinda. Mas no verso 24, vamos ver o que é que diz o 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Preste atenção que ele escondeu na terra o talento. Quer dizer, ele ficou na terra. O primeiro e o segundo foram aos banqueiros. Foram ganhar almas. Os banqueiros aí representam pessoas com condições de fazê-los prosperar. Então, eles foram trabalhar na obra, ganhar almas, aumentar a renda, aumentar os bens do seu Senhor, que é Cristo. Mas aquele que ganhou um talento, ele enterrou na terra porque achava o seu Senhor muito ruim. A igreja Laodiceia não precisa de ninguém. Ela é rica, ela vive na terra, ela é poderosa. Seu Senhor não importa, Deus não importa. Eles não estão nem aí para Cristo. Deixa eu ler bem aqui, no Apocalipse. Apocalipse 3. O que é que a igreja Laodiceia diz? Então a igreja Laodiceia diz assim:
Eu sei, Jesus diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Preste atenção. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, estou na terra. Enterrou o talento na terra. Ele empregou o seu trabalho na terra. Ele quis ficar na terra. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Então, aquele último servo, terceiro servo, ele achava o seu senhor ruim. Ele fez pouco caso do seu senhor, do dinheiro do seu senhor, dos bens do seu senhor. Ele não quis multiplicar os bens do seu senhor, porque ele estava na terra. Ele enterrou na terra. Ele desfez na terra. E é por isso que essas igrejas são tudo lotadas. São igrejas terrenas. São igrejas que não vão subir. São pessoas que vivem para as coisas deste mundo. Meu Deus, que eu não vi isso antes. Então, aquele servo inútil, ele enterrou o seu talento na terra. Aquele servo recebeu um talento. Também foi pregar, foi prestar contas dos bens que o seu senhor colocou em suas mãos. E o que ele diz do seu senhor é: Senhor, eu conheço-te, que és um homem duro, quer dizer, tu é ruim, tu é mau, que ceifas onde não semeaste. Como é que ele vai ceifar onde não semeia? Se ele ceifa onde ele não semeou, ele está roubando. É isso que ele está dizendo do seu Senhor. Que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Então, o Senhor dele é um ladrão. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, eu coloquei na terra. Eu deixei aqui na terra, e as pessoas estão colocando na terra os bens do Senhor, que são as almas. Eles estão semeando, jogando na cabeça das pessoas coisas deste mundo, as prosperidades terrenas. Eles não estão botando na cabeça das pessoas o céu, mas a terra. E Jesus está vindo. E essas pessoas não irão subir, porque elas são terrenas. Os versos 26 a 27, o Senhor daquele homem disse para ele: devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, ou melhor, a pessoas capacitadas para fazer o meu patrimônio aumentar. E quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com juros. Então você deveria ter botado pelo menos no banco. Com outras palavras, ter dado para outras pessoas fazerem aumentar, pregarem a verdadeira palavra, para que estas almas viessem para mim. É isso que Cristo está dizendo. Porque Mateus 25, 27 me ensina. Mateus 25 e 27 nos diz o seguinte: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Então, o que Mateus 25, 27 me ensina? Que tem muitas pessoas a quem Deus deu dons e talentos, e que eles ou elas, além de não usarem esses dons, esses talentos, para aumentar a quantidade de pessoas para Deus,
elas ainda impedem aqueles que têm condições de fazerem e querem fazer este trabalho. Tantas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas são desestimuladas ou proibidas por líderes que não querem fazer a obra e têm medo de perder o seu lugar naquilo que eles acham que é seu ministério, impedindo assim a obra de Deus crescer e frutificar muito mais, ganhar muitas almas. Eu não estou falando destes que têm o seu talento enterrado na terra, né? Enterrado na terra. Estão ganhando pessoas para ficarem na terra. O talento deles é empregado na terra para ficar na terra. E quando Cristo vier, eles não têm nada para entregar a Deus além daquilo que receberam. Então, dar o dinheiro aos banqueiros é você dividir as tarefas do reino com pessoas que foram preparadas para isso. Você fazendo assim, estará aumentando aquilo ou a quantidade de almas ou bens para o seu Senhor. Então, precisamos trabalhar na obra de Deus. No versículo 28, Jesus nos diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem os 10 talentos. Tem os 10, ali no começo era 5, né? Eu acho que aqui... Então, 10. 10 é número de perfeição. 10 é número de perfeição. Então, aquele que tinha um talento e não prosperou para o seu Senhor, ele vai ficar sem esse talento e vai dar para aquele que ganhou 10, número de perfeição. Então, quem são esses, né? O servo que por desprezo a seu Senhor, a obra de Deus, e desprezando a obra de Deus, está desprezando o próprio Deus. A este servo, o seu Senhor, o Senhor daquele servo, quando ele vier prestar contas, este servo mau, além de ficar sem o seu talento, será lançado fora da presença do seu Senhor para as trevas, ou melhor, para a escuridão espiritual. Então, aqui, versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, é isto que vai acontecer, né? Muito em breve. Então, Cristo não está falando, aqui os versos 28 e 29, Cristo não está falando do inferno, e sim dos nossos dias. Cristo deu talentos e dons para muitas pessoas, para a igreja, em todos os tempos, desde que ele subiu ao céu até a sua vinda, para trabalharem em sua obra e frutificarem, ganharem almas para ele, ganharem almas para o reino. Muitos, em obediência à palavra de Deus, têm obedecido ao Pai e, conforme a capacidade que lhe foi dada, elas têm trabalhado e alcançado os seus objetivos no reino de Deus, que é ganhar essas almas, que é multiplicar o reino.
Já outros, além de não trabalharem, são pedras de tropeços na vida dos que verdadeiramente querem trabalhar. Tem muita gente atrapalhando a obra de Deus, dizendo que são filhos de Deus. É o que está acontecendo hoje. Durante quase 2000 anos, Cristo tem dado dons e talentos para muitas pessoas. E elas, por desprezo à palavra de Cristo, têm feito pouco caso com a obra de Deus. E quando alguém se levanta para fazer o trabalho, essas pessoas tentam derrubar essas pessoas, tentam destruir essas pessoas, para que a obra de Deus não seja feita, porque o talento dela está aterrado na terra. Estas pessoas se levantam para tentarem atrapalhar. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, estas pessoas ficarão nas trevas, ou melhor, ficarão no mundo de trevas, pois o alimento espiritual, a palavra de Deus, que é a luz da vida, será impedida para todos os moradores desta terra. Não estou lembrada se em Joel, mas um dos profetas profetizou que Deus vai mandar fome, não de comida, mas da palavra. Vai mandar sede, não de água, mas da palavra. A palavra vai ser caçada, vai ser queimada, vai ser impedida de ser lida, de ser estudada. E a palavra de Deus é o alimento para o espírito da pessoa. E quando Cristo vier buscar a sua igreja, e estas pessoas não subirem, elas vão ficar em trevas, em densas trevas, e ranger de dentes, vão ranger os dentes de tanta tristeza, porque não fizeram a obra de Deus quando tiveram tempo. E é isso que Cristo diz aqui no versículo 28, né? Aqui, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu já ouvi vários vídeos, vários relatos de pessoas que tiveram sonhos, visões. Em relação a isso, as pessoas vão chorar amargamente, vão ficar desesperadas. E aqui nessa parábola, Jesus está dizendo isto. Então haverá pranto e ranger de dentes para estes servos inúteis que fizeram pouco caso dos bens do seu Senhor, que são as almas, né? Cristo já está tirando destas pessoas os seus talentos e dando ao que ganhou 5, ganhou 10, né? Pois Deus tem pressa que os seus bens sejam recuperados. Pois aquele que recebeu 1 atrapalhou o crescimento dos bens do seu Senhor. Aquele que recebeu 2 continua trabalhando como antes, mas o que ganhou 10 ou 5, né? Ganhou 5, agora tem mais 1, no caso, aqui no final ele diz que é 10, então tem mais 5 talentos a ganhar. 1 para multiplicar, ganhou mais 5 para multiplicar para o seu Senhor. Pois o servo inútil só atrapalhou a multiplicação dos bens de Cristo, que são as almas. Este 1 talento que foi enterrado pelo servo inútil são aquelas vidas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Cristo
devido ao servo inútil que atrapalhou, e agora eles têm que serem alcançados, pois o seu Senhor está vindo e estas vidas têm que estar juntas com as outras que já foram alcançadas pela palavra. Quem alcançará estas almas serão os trabalhadores da última hora. Jesus está mandando o avivamento para os trabalhadores da última hora. E este avivamento é a profecia de Joel se cumprindo. No começo da igreja, lá em Atos, Deus derramou o Espírito dele. No final da igreja nessa terra, Deus vai derramar o seu Espírito por toda a terra. Isto é avivamento. Avivamento já está acontecendo. E isso já está acontecendo. E muitos estão falando a palavra de Deus verdadeiramente, sem mistura com a mentira. E muitas pessoas estão sendo salvas. Isto é o talento que foi tirado do servo inútil, da igreja Laodiceia, que enterrou o seu talento na areia, que só quer viver nesta terra, que não quer sair desta terra e vai ficar nessa terra para a grande tribulação. Meu Deus. Então, no ano de 2020, Cristo, desde 2020, que tem chamado trabalhadores para trabalharem nesta última hora, mas os servos inúteis continuam atrapalhando a obra e com o talento enterrado, sem dar lucro para o seu Senhor. Por isso, o seu Senhor não os levará com ele para a casa do Pai, mas eles ficarão nas trevas, que será este mundo sem os salvos, sem a palavra verdadeira de Cristo e sobre o domínio do anticristo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, e que possamos ser servos úteis e não inúteis, que possamos estar pregando a palavra, ganhando almas para Cristo e fortalecendo estas almas com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. A quem mais o Senhor dá, mais o Senhor pede. O Senhor deu muito para a igreja do começo, a igreja primitiva, e o Senhor está derramando o seu Espírito com mais força nos últimos dias e dando para a tua igreja, nos últimos dias, os verdadeiros filhos teus, este derramado Espírito, este poder, este enchimento, este renovo, para que possamos ganhar mais almas para o Senhor, que possamos fazer a sua vontade. E a igreja Laodiceia, que enterrou o seu talento na terra, que não quer sair dela, que fique na terra, mas nós, os servos úteis, que possamos ser mais úteis no seu reino, nesta terra, ganhar mais almas. E nos ajude, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. E você, meu irmão, faça a sua parte. Dê o seu like, dê o seu bonzinho, mande este áudio, este estudo, esta live para outras pessoas. E vamos fazer a nossa parte. Até o próximo estudo.